Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Marcos, capítulo 8. Vamos lá, vamos começar? Marcos 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer no meio do caminho. Porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos, e ele deu graça igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Meu Deus. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pedir-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: porque essa geração pede um sinal milagroso, eu afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou dele e voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão e não havia um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si dizendo: e por que não temos? É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês é endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando partiu 5 pães para 5.000 cestos cheios de pedaços, vocês recolheram? 12, responderam ele. E quando partiu 7 pães para 4.000 cestos cheios de pedaços, quantos vocês recolheram? 7, responderam eles. Então ele disse: vocês ainda não entendem? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas que parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então os olhos ficaram abertos e a sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades da Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu é o Cristo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz a morte e a ressurreição. Então começou a ensinar-lhes o que era necessário: que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fossem rejeitados pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes
e pelos mestres da lei, e fosse morto 3 dias e depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou os seus olhos para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, salvará. Pois do que adianta aos homens ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia ter dado em troca a sua alma, se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os seus anjos. E lhes disse, essa parte agora é o capítulo 9, é só um parágrafo, tá? Porque é a continuação. E lhes disse, garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo que nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Pronto. Aí a gente continua amanhã no capítulo 9. O texto de Marcos, capítulo 8, é um texto muito vasto, com muitas experiências. Jesus, ele vem trazer para nós muitas experiências. Ele não fala só de cura, ele não fala só de milagre, ele fala sobre experiências. É muito diferente você apenas viver uma cura, um milagre, do que você ver e viver experiências. Porque quando uma pessoa vive experiências em Deus, ela vive e ela se aproxima do Evangelho. Ali, o capítulo 8, ele traz um dinamismo pra gente sobre a palavra de Deus mesmo, sabe? Ele começa multiplicando os pães. Tinham 7 pães. Já tinham passado por uma multiplicação. Vocês percebem que nessa segunda multiplicação eles nem indagam. Eles falam, quantos pães a gente tem? Tem 7. Então bota todo mundo sentado, vamos fazer de novo a multiplicação. O povo está 3 dias aqui. Agora eu quero que vocês pensem aqui comigo. O povo estava 3 dias ouvindo Jesus pregar. Meu Deus. Meu Deus. Às vezes as pessoas não conseguem escutar 1 hora de pregação. As pessoas ali estavam há 3 dias ouvindo Jesus pregar. E foi Jesus que falou, eu vou deixar esse povo ir, porque eles vão, eles precisam ir embora. Eu fico imaginando quais eram as palavras que aquele povo passou 3 dias ouvindo Jesus pregar, sem comer. Meu Deus, meu Deus. Talvez ali um lanchinho, alguma coisa que a pessoa levou, mas as pessoas estavam 3 dias ouvindo. Você sabe, o que mais me impacta dessa palavra, de quando ele faz a multiplicação, é que todas as vezes que ele multiplica o pão porque as pessoas estão ali com ele insistindo. Uau! As pessoas estão ali com ele. A primeira multiplicação, as pessoas estavam há dias também com ele. Nessa segunda multiplicação, a palavra é clara, eles estavam há 3 dias sem comer. Quando a gente quer Jesus, ou você quer Jesus, ou você não quer. O problema é que essa geração acha, pensa, acredita, imagina que pode ser um Jesus do jeito deles. Só que Jesus nunca foi do nosso jeito. Se você observar as escrituras e se você mergulhar nas escrituras, você vai observar que Jesus é totalmente diferente deste século. Engraçado e curioso que as pessoas fingem tanto que conhecem Jesus, que elas propagam um Jesus que só existe na mente delas. Você sabia que a palavra idolatria, ela vem da palavra imaginação? Elas imaginam um Jesus, então elas projetam para a vida delas um Jesus. Sim. Só que o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, o Jesus real,
O Jesus que vai vir resgatar o povo não é, de forma alguma, o Jesus projetado por esse povo. Porque o Jesus da Bíblia é um Jesus que ele é um Jesus da graça, mas ele é um Jesus que ele quer saber como anda o seu coração. Tanto é que ele, depois da multiplicação dos pães, a gente vê duas cenas muito curiosas. Os fariseus pedem um sinal. Ao invés dos fariseus serem humildes e ficarem com Jesus e absorverem de Jesus e viverem as coisas que Jesus estava ali ensinando, eles queriam apontar Jesus. Ah, então me dá um sinal de que você é Deus. Ah, é? Eu não vou te dar sinal. Olha o que Jesus faz com quem quer medir forças com ele. Meu Deus, presta atenção, gente. Jesus não vai se dobrar se você e eu quisermos medir forças com ele. É simples. Simples assim. Jesus não vai ceder. Sabe por quê? Porque ele é o Cristo vivo. Não é ele quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. E parece que às vezes a gente não entende essa realidade, que é a realidade do reino de Deus. É você e sou eu que preciso de Jesus. Não adianta você querer um Jesus para satisfazer a sua concupiscência, o seu desejo, o seu deleite, a sua vontade. Jesus não vai vir fazendo isso. Não adianta vir com um script e falar aqui, agora só assina. Não. Antes de você ser exaltado, você vai ser humilhado. Tem gente que nem passa a vida inteira e não sai da fase da humilhação, porque ele não se permite. Porque também, quando chega a fase da pessoa ser humilhada, porque a vida é feita de ciclos, ela se vitimiza. Ai, meu Deus, eu sou pobre coitada, eu sou tão boazinha, eu sou tão bonzinho, aconteceu isso comigo. E ele fica ali a vida inteira. Meu Deus. Morreu. Morreu assim. Quantas pessoas a gente conhece que tinha uma característica dessa e morreu? Não viveu, não experimentou. E sendo que Cristo nos promete uma vida em abundância, Ele quer que você ultrapasse essa barreira, ultrapasse essa fase, viva outra história, viva outro contexto. Jesus não quer essa história para você nem para mim. Ele quer que a gente viva além disso que a gente está vivendo. Só que Deus não vai lidar com filhos imaturos. Eu e você, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, nessa hora que os fariseus, eles estavam querendo apontar Jesus. Ele não lida com pessoas assim. Ele não precisa. Sabe assim? Ele não precisa. Simplesmente não precisa. E ali eles pedem um sinal. E ele diz, eu não vou dar. E sai. No que ele sai, ele vai para um barco. E ali naquele barco, Jesus, ele começa a explicar e conversar com os discípulos sobre o fermento dos fariseus. E ele e os discípulos ficaram tão perdidos, porque, presta atenção, eles tinham acabado de sair da multiplicação dos pães. Olha como eles estavam carnais. Olha como eles estavam, assim, com as coisas deste século ainda, né? Eles acabam de sair da multiplicação dos pães. Aí eles encontram os fariseus. E aí os fariseus pedem sinal, eles falam que não. E ali Jesus fala para eles, olha, cadê aqui? Deixa eu só abrir aqui para pegar a base. Olha, eu quero que vocês comecem a prestar atenção no fermento dos fariseus. Aí eles começam a pensar, meu Deus, será que era para a gente ter trazido um pão da multiplicação? Aí Jesus, meu Deus, vocês estão tão carnais. Vocês estão tão carnais. Por quê? Eu vou fazer um paralelo agora, tá? Vamos fechar aqui a caixinha, depois a gente abre de novo. No Antigo Testamento, o fermento representava pecado. Entende? Então eles já sabiam que o fermento representava pecado. Jesus só estava usando uma linguagem dele para falar mais uma vez em parábolas. Ele falou ali naquele barco, olha, presta atenção no fermento dos fariseus. Porque ele estava trazendo uma simbologia.
O fermento da verdade é a multiplicação, é a vida, né? O fermento de Cristo, o que o fermento de Cristo, o que o pão, o que Cristo fez? Cristo alimentou uma multidão com palavra, com presença, com a esperança da vida eterna e com comida. É isso que Cristo fez na primeira multiplicação dos pães. Aí ele se encontra com os fariseus e ele se depara com o povo com o coração endurecido. E ele fala, eu não vou conversar com vocês. Você sabe qual é o maior receio da minha alma? Eu estar agindo feito um fariseu. Porque muitas vezes a gente está se achando. Eu sou uma super filha, eu sou uma super mulher. E, na verdade, a gente está se comportando feito um fariseu. Sabe, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Será que Deus não está resistindo a você? Será que Deus não está resistindo a mim? Quero não. Se as coisas estão muito, muito, muito fora do eixo na sua vida, eu quero que você se estabilize e que você pense, meu Deus, será que Deus não está resistindo a mim? Meu Deus. Uau! E agora? Será que Deus não está resistindo a nós por conta da dureza do nosso coração? É isso que eu quero que você se atente nessa manhã. Porque ali, quando Jesus toma a palavra só com os discípulos e ele começa a falar do fermento dos fariseus, ele estava falando do pecado deles, da dureza do coração deles. E os discípulos ainda estavam na carnalidade, achando que era porque eles não tinham levado um pão para o barco. Aí Jesus veio, ficou meio que sem paciência mesmo. Ele falou, ai gente, vocês não estão entendendo nada, não é possível. Não é possível. Não é possível. As próximas cenas, Jesus cura mais um cego, de um jeito inusitado, dando aquele cuspe que só ele sabe dar. E ali já mostra mais uma vez humildade. Se você precisasse levar uma cuspidinha no olho aí, dá uma cuspida na sua cara e aí você é curado. Topa? Cospe na tua alma e você é curado. Quem topa? Meu Deus, Poliana, talvez seja isso que Deus quer pra gente. Uma humildade. Porque é o paralelo entre a soberba dos fariseus e a humildade do povo. Deus quer trazer pra gente humildade. Vocês realmente acham que Jesus não está falando do mesmo assunto? Ele continua falando do mesmo assunto. Por fim, Pedro reconhece Jesus como Deus, o Cristo vivo, e ele fala claramente o que vai acontecer nos próximos capítulos. Ele fala, olha gente, claramente falando, eu vou ser pego, eu vou ser açoitado, eu vou passar 3 dias morto, eu vou ressuscitar. E é engraçado que quando acontece, que nos próximos capítulos vai acontecer isso, era como se tudo fosse apagado da memória deles. Vocês perceberam? É como se quando começa a acontecer, como se eles não soubessem. Todo mundo foge, todo mundo sai. Todo mundo fica perdido, todo mundo fica desesperado. E eles agem como se eles já não soubessem. E Jesus, tantas vezes, ele é claro. Em um outro evangelho, no evangelho de Mateus, nessa parte que ele fala aqui dos fariseus, que eles pedem um sinal, na hora que ele pede o sinal, ele fala assim, eu não vou te dar nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias dentro da baleia, depois ele foi cuspido fora, né? Então era isso que Jesus estava querendo dizer. Eu vou dar o sinal de Jonas. Eu vou ficar 3 dias na terra e depois eu volto. Isso foi num outro evangelho que ele fala, como eu disse, esse aqui é resumão, né? Então, nessa história aqui, hoje, sabe o que Deus está querendo falar com você e comigo? Olha para o seu coração. Porque Deus resiste aos soberbos. Até aqui, ele contando a história da morte e da ressurreição dele, ele está falando de soberba. Porque nessa história aqui, os discípulos, ok, tá bom, vambora, vamos junto. E quando chegou no vamos ver, eles, fugiram.
Se Jesus hoje aparecesse pra gente aqui na nossa frente, na sua frente, tá? Você sentadinha aí, deitado, em pé, se arrumando. Jesus aparecesse e ele fosse revelar a você o seu coração, o que ele falaria para você? Você ia fazer parte do povo que participou da multiplicação dos pães? Os teus cestos seriam multiplicados? A humildade do seu coração seria vista e notada? Ou você ia ter que aprender sobre humildade? Deus resiste aos soberbos. Não adianta. Não adianta você querer o evangelho do seu jeito, da sua forma, você achar que o evangelho serve para o seu prazer. O evangelho serve para a gente se aproximar do Cristo, tá? Não serve para que o Cristo seja nossa marionete. Existem pessoas que pegam Jesus e idolatram ele. Até Jesus. Meu Deus. Porque idolatria é fantasiar algo. Não pode. Jesus não serve para fazer de você do que você quer. Jesus, ele veio para fazer do jeito dele, da forma dele, na circunstância dele. A única coisa que ele quer é que você creia no seu coração e seja um filho obediente. Porque Deus não vai ceder. Ele não cede com a dureza do coração. Nessa manhã, eu quero que você analise, eu também, o nosso coração. Que você observe os seus acontecimentos e veja se você tem tido saídas de humildade ou saídas de soberba. Porque se você tiver uma saída de soberba, você já tem um grande motivo de oração. Pedir para Deus para tirar do seu coração toda essa soberba. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele não vai atuar enquanto a gente não for humilde. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, graças te damos por essa manhã. A tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas o Senhor rende graça aos humildes. Ó Senhor, toda soberba no nosso coração seja lançada por terra em nome de Jesus. Nós queremos declarar nessa manhã que somos pertencentes a Ti. Não a nós, Senhor, mas o Teu reino. Depois de tudo isso, a única coisa que nós queremos é nos encontrar contigo para ceiarmos no dia das bodas do Cordeiro. Mais do que qualquer coisa que a gente pode ter, sonhar ou desejar, o que a gente realmente quer é sermos pertencentes ao trono do Filho do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa manhã é uma manhã de conserto. É uma manhã de ajustes. É uma manhã em que a gente vai colher os nossos detalhes. É uma manhã em que o Senhor quer te entregar graça. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Ela acabou de se renovar. Não meça forças com Deus. Não ache que Deus serve para funcionar do seu jeito. Ele não funciona assim. Ele não trabalha assim. Deus resiste aos soberbos. Quando ele se inclinar para a humanidade e ele olhar o teu coração, que ele ache um coração adorador, lá no livro de Mateus, eu acho que é Mateus, não, João. Ai, meu Deus, fiquei perdida agora. Enfim, eu acho que é João. Diz que Deus está à procura de um coração adorador. É só isso que ele procura. Porque corações idólatras já tem todo mundo. Aliás, a maioria maçante das pessoas. Um coração adorador é um coração humilde. É um coração que não deixa se levar pela concupiscência da carne dele. O Senhor precisa saber, você precisa saber deixar Deus te moldar. Fazer de você alguém diferente. Ou você é, ou você não é. Eu ouvi uma frase recentemente que mudou a minha história e ela tem me conduzido no final dos tempos. Que nós estamos no final dos tempos.
só restarão os radicais. Ou você é, ou você não é. Não dá para ser meio termo, não dá para relativizar o evangelho. Ou você é, ou você não é. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para poder compartilhar mais um pouquinho do Pão da Presença. Eu amo estar aqui com vocês, é uma delícia. Sextou! Ai, que bom! Mais uma sexta que se foi. Gente, o ano já tá acabando, hein? Eu quero saber o que você tem feito do seu ano. Como tem sido sua vida de oração? Como você tem crescido em Deus esse ano? Eu quero que você faça uma análise de como foi seu ano do início do ano até agora. Mas eu quero que você traga isso para a tua vida espiritual. Você cresceu em Deus? Que nesses últimos 3 meses que a gente possa se encher da presença. Eu tenho um desafio para você. Faltam 3 meses, literalmente, para acabar o ano. E que nesses últimos 3 meses sejam reconhecidos no céu, na terra e no inferno como os 3 meses mais fortes até hoje da sua adoração. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Para mim também. Para mim foi um ano divisor espiritual em que o Deus abriu os meus olhos. Eu vou só, antes da gente finalizar, eu vou contar uma aqui para vocês. Quando Jesus dá aquela cuspidinha, presta atenção. Eu não ia falar isso, que eu ia correr aqui, mas Jesus cospe no olho daquele cego, né? Depois que ele briga briga não, depois que ele toma atenção dos discípulos sobre o fermento dos fariseus, ele cospe no olho daquele cego. E quando tira o cuspe, ele começa a ver homens como quem tem árvores. Você sabe por quê? Porque ele abre os olhos para o mundo espiritual. Quando Jesus cospe naquele homem, porque isso dá uma outra pregação, né? Por isso que eu não falei. Quando Jesus cospe nele, ele dá... Sabe quando você vai além? É por isso que Jesus pergunta, e aí, gente? E aí? Tá vendo o quê? Homens como árvores. Peraí, fecha o olho, peraí. E agora? Não, agora tá normal. Os olhos dele abriu o mundo espiritual. Ele viu anjos, homens como árvores. Vocês perceberam o que ele fez? Quando ele foi curado, quando Jesus curou aquele homem, ele curou e aquele homem imediatamente começou a ver com uma visão 100% de tudo. Sabe? Essa é a oração que a gente tem que ter. Senhor, abre os meus olhos para que eu tenha uma visão 100% de tudo. Aquele homem, por alguns minutinhos, alguns segundos ali, ele teve. Ele abriu o olho totalmente. Quando Jesus toca. Ora, gente, peça ao Senhor para que quando Ele toca, para que quando Ele tocar em você, você tenha a visão do céu. Para que você veja exatamente o que está acontecendo. Porque aqui e aí tem uma multidão de anjos lutando ao seu favor. Imagina se a gente tivesse a capacidade de ver a guerra que o Senhor está ganhando nessa manhã, só para ver você vencer. Ai, gente, que delícia. Só para ver você vencer. Levanta da cama, levanta aí do sofá e já levanta para vencer. Termina de preparar seu café da manhã, que hoje é sexta-feira. Faltam 3 dias para terminar o ano e a gente tem um desafio para cumprir. Com os 3 dias, os 3 meses, como de maior adoração da nossa vida. Vai ser um salto tão gigantesco que nem você, no início do ano que vem, vai se reconhecer. Você vai falar, meu Deus, o que Deus fez por mim nos últimos 3 meses de 2021 foi algo tão extraordinário, foi algo tão incrível. Eu tô arrepiada. Eu voltei, eu já ia encerrar o vídeo há 10 minutos atrás. Sim, na verdade, eu voltei só para te dizer, eu te desafio. O mundo espiritual hoje te desafia.
Existem anjos sendo enviados ao teu respeito e ao meu respeito, só para ver você e eu nos levantarmos. Levanta, levanta agora. Levanta mesmo, levanta fisicamente. Levanta, eu não vou levantar aqui pessoalmente, porque o meu espaço aqui é muito curto, senão eu saio da câmera. Mas levanta. Eu vou encerrar esse vídeo levantando também. Deixa eu ver se eu consigo. Levanta. E levanta para vencer. Eu quero que você levante. Levanta agora da sua cadeira e diga a você mesmo que esses últimos 3 meses deste ano você vai ter uma visão, um olfato, um paladar, um tato, tudo. Tudo que for concernente a você será concernente a alguém que é um filho de verdade de Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. E amanhã eu já quero te ver de um jeito diferente, cheio